Neste vídeo nós vamos gravar a integral do cosseno ao cubo de x, só que agora usando o método de integração por substituição. Para resolver essa integral, vamos fazer o uso dessa identidade aqui. Ó. A gente sabe que a relação fundamental da trigonometria é de que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isolando o cosseno ao quadrado de x, a gente passa esse seno já para o outro lado. Ficamos com cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, vamos reescrever essa integral colocando cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx no lugar do cosseno ao cubo dx. E agora, no lugar desse cosseno ao quadrado, nós vamos trocar por essa expressão aqui. Então, significa que a integral, vai ficar aqui a integral, no lugar do cosseno, vamos colocar 1 menos o seno ao quadrado de x, que é o valor da primeira aqui, que é o cosseno ao quadrado, vezes o cosseno de x dx. Quando a gente faz isso aqui, a gente pode desenvolver essa multiplicação. Multiplicando aqui 1 vezes o cosseno de x e seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x, ficando com a seguinte integral. A integral do cosseno de x menos o seno ao quadrado de x cosseno de x dx. Nós temos aqui a integral da diferença, que a gente pode escrever como sendo a diferença entre as integrais, ou seja, a integral do cosseno de x dx menos a integral do seno ao quadrado de x cosseno de x dx. Essa primeira, a integral do cosseno de x, é uma integral imediata, ou seja, a integral do cosseno de x é o seno de x. Então, o resultado dessa primeira integral é o seno de x. Poderíamos colocar aqui uma constante, C1, menos, a gente vai resolver agora essa segunda integral aqui por substituição. É aqui onde vai entrar a integração por substituição. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver essa integral à parte aqui, certo? E depois a gente traz de volta o resultado para cá. Ou seja, a integral do seno ao quadrado de x cosseno de x dx, vamos fazer u igual ao seno de x. Quando a gente deriva aqui, a gente vai ter em relação a x que du dx vai ser igual à derivada do seno, que é o cosseno de x. Aqui tem a expressão cosseno de x dx. A gente traz esse dx multiplicando e ficamos com du igual ao cosseno de x dx. Ou seja, onde tem cosseno de x dx, nós vamos escrever du. E onde tem o seno de x, nós vamos escrever u elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar assim. A integral de u elevado ao quadrado de u. A integral de u elevado ao quadrado é u elevado ao cubo sobre 3, ou 1/3 de u elevado ao cubo, mais a constante de integração, que no caso aqui é 1/3 do seno elevado ao cubo de x, mais a constante de integração. Voltando aqui para a nossa integral, né, o resultado dessa integral daqui é 1/3 do seno elevado ao cubo de x mais uma constante C2, digamos. Juntando essas constantes C1 e C2, a gente pode dizer que C1 e C2 é igual a C. Daí o resultado dessa integral daqui vai ficar o seno de x
menos, eu ia colocando aqui mais, mas aqui é um menos, 1/3 do seno elevado ao cubo de x mais a constante de integração. Só para ficar melhor para a gente enxergar, o resultado que a gente chegou foi o seguinte, que a integral do cosseno elevado ao cubo de x dx, resolvendo usando o método de integração por substituição, nós chegamos que isso aqui é seno de x menos 1/3 do seno ao cubo de x mais a constante de integração. Bom, até aqui nós concluímos a tarefa de resolver essa integral, né? Digamos que você queira verificar se esse resultado aqui dá certo, né? Ou seja, quando eu calcular aqui a derivada dessa expressão, tem que dar exatamente o cosseno ao cubo de x, não é isso? Então vamos derivar aqui essa expressão. Para calcular a derivada do seno de x menos 1/3 do seno, no caso, né, do seno ao cubo de x mais c. Esse processo aqui é a parte, tá? Se você queria só saber como calcular a integral, tranquilo. Aqui é como eu faço uma verificação. Ou seja, cheguei, encontrei uma primitiva aqui, eu quero saber se essa primitiva é realmente o resultado da minha integral. Então, quando a gente faz isso, a gente deriva, né? Calcula aqui a derivada disso aqui. A derivada do seno é o cosseno, né? Porque aqui vai ficar assim, a derivada do seno de x menos 1/3 da derivada do seno ao cubo de x mais a derivada da constante. A derivada do seno é o cosseno de x menos 1/3. Aí aqui a gente usa a regra da cadeia, né? A gente usa aqui a regra da cadeia, que vai ficar, desce o 3, né? Então aqui vai ficar 3, que multiplica a derivada do seno ao cubo, é o seno ao quadrado de x, vezes a derivada do seno, usando a regra da cadeia. A derivada do seno, no caso aqui, é o cosseno de x. Feito isso, a gente pode cancelar esse 3 com esse aqui, vai ficar 1, a gente pode omitir. Então, vamos ficar com o cosseno de x menos o seno ao quadrado de x, cosseno de x. Então, mas eu quero chegar no seno ao cubo de x. Escrevemos então esse seno ao quadrado de x como sendo 1 menos o cosseno ao quadrado. Daí nós ficaremos com o cosseno de x menos. Então aqui 1 menos o cosseno ao quadrado de x, 1 menos o cosseno ao quadrado de x, vezes o cosseno de x. Desenvolvemos aqui essa multiplicação e nós vamos ficar com o cosseno de x, e aqui eu vou deixar esse menos aqui de fora e vou fazer a multiplicação. 1 vezes cosseno é cosseno x, e cosseno ao quadrado vezes cosseno vai ficar menos cosseno ao cubo de x. Fazemos então aqui a relação de sinais desse sinal com esse aqui, com esse primeiro e com esse segundo, ficando então com cosseno de x menos o cosseno de x, menos por menos mais o cosseno ao cubo de x. Que a gente pode cancelar esse cosseno aqui com menos cosseno, ficando então com cosseno elevado ao cubo de x. Ou seja, a derivada, né,
em relação a x, né? A derivada em relação a x da expressão que a gente encontrou lá, que é a primitiva, que deixa eu escrever numa outra forma aqui que eu acho melhor, mais prático. A derivada do seno de x menos 1/3 do seno ao cubo de x mais a constante, isso aqui dá igual, exatamente igual ao cosseno ao cubo de x. Esse processo é feito quando pede para que a gente possa derivar para verificar se a primitiva que a gente encontrou é o resultado correto. Ou então quando você não tem o gabarito e você quer verificar se o resultado da integral que você calculou está correto. Ok?